Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos. Você conectado com as principais notícias do dia. E chegou a hora do comentário do escritor Alamar Regis. No Rio de Janeiro, a agente da Operação Lei Seca, Luciana Silva Tamburini, foi condenada a pagar uma indenização de R$5.000 por ter parado no trânsito um juiz de direito que dirigia sem habilitação, sem documentação do carro e ainda com o veículo sem placas. O juiz não gostou que Luciana cumprisse o seu dever, abusou da sua autoridade, até que ela disse que ele era juiz e não Deus. Este foi o motivo da condenação, endossada por outros 4 desembargadores. E aí, Alamar Regis, o que você diz sobre isso, hein? É algo impressionante, Geraldo. Mais uma demonstração da bagunça que está o nosso país e da quantidade de abusos de autoridade que a gente vê a cada dia. Mas para você, Alamar, quem cometeu o abuso? Foi a agente ou o juiz? Claro que foi o juiz. O cara certamente sofre de uma doença que no meio jurídico é chamado de juizite. É uma contaminação que faz com que muitos elementos, quando instituídos da condição de magistrado, se acha superior a todo mundo, sobe no pedestal da arrogância e por qualquer motivo vive ameaçando os outros de prisão. Agora deixa eu perguntar para Nira. Se você fosse a agente Nira, você se intimidaria diante de uma situação dessa? Você deixaria de cumprir o seu dever por conta da arbitrariedade de um desequilibrado? Acredito que não, Alamar. Afinal, eu estaria cumprindo o meu dever de agente fiscalizadora de um órgão de trânsito, né? Pois é, minha amiga. O interessante nesta história, e que merece aplausos, é que a agente não se intimidou. Vai pagar a indenização graças à solidariedade que lhe foi prestada pela internet por parte de pessoas de outras partes do Brasil e diz que vai continuar agindo como agiu, sem se intimidar e se arrepender de nada. Que bom seria se todo o povo brasileiro se imbuísse desse espírito de coragem e de não intimidação diante de pressão nenhuma. Lembro-me dos meus 20 e poucos anos. Eu era sargento recém-formado da aeronáutica, ficava indignado e revoltado com as arrogâncias e as arbitrariedades de alguns idiotas que se achavam superiores aos outros a ponto de humilhar quando o sargento Gatinho, bem mais antigo, que tinha idade de ser meu pai, chamou-me no canto, me pedindo calma e pronunciou uma frase que eu não esqueço nunca. A preocupação do imbecil, elevado à categoria de chefe, é ostentar a autoridade. Isto, infelizmente, existe em tudo quanto é canto. Tem indivíduo que é eleito síndico de edifício e se enche de arrogância no prédio, se acha autoridade e vive querendo dar ordens a todos os moradores, sempre se achando o máximo. Gente, eu nunca dei colher de chá para síndico de edifício nenhum. Sempre os enfrentei à altura e exigi que eles se colocassem em seus devidos lugares para deixar de ser bestas. Neste caso do Rio de Janeiro, o mais lamentável de tudo é que os desembargadores que julgaram o processo que condenou a agente foram coniventes com o abuso do magistrado, invertendo a situação, colocando-o como vítima da situação e a moça como réu. Sabe qual foi o crime dela? Ser honesta no seu trabalho, agir conforme a lei em igualdade para todos. Claro, afinal todos os cidadãos são iguais perante a lei. Porque é juiz, o trato tem que ser diferente? A lei tem que ser diferente? Se fosse um cidadão comum, o carro poderia ser preso, levado para o pátio do Detran e ficado lá sujeito às absurdas extorsões que o poder público faz ao cidadão. Vocês têm ideia do absurdo que cobram de alguém quando tem o seu carro levado para o pátio? É um roubo descarado, pela quantidade de taxas, pela diária cobrada pela permanência do carro em local desprotegido, pegando chuva e sol, cheio de matos,
como se fosse garagem de um palácio. Mas só o cidadão comum pode estar sujeito a isto. Um juiz não pode. Eu estou na expectativa de ver o parecer da OAB sobre isto. Ela que é uma instituição que prima pela ética e pelo bom senso na classe dos magistrados e dos advogados do Brasil. Vocês se lembram que num outro comentário meu aqui esta semana, eu falei do perigo que seria se houvesse outra intervenção militar no Brasil. O problema não estaria nas Forças Armadas, não. Estaria exatamente no segmento de imbecis que ainda existe no seio delas. O que tem de sargentos e oficiais no Exército, na Marinha e na Aeronáutica que são tão babacas quanto esses juízes é algo impressionante. Abaixo a babaquice nacional. A edição do Jornal Rádio Fatos desta sexta-feira vai ficando por aqui. Nosso muito obrigado a todos pela audiência. A gente volta na segunda-feira com as principais notícias do seu dia. Até lá. Aproveite bem esse final de semana e até segunda. Até mais. Você ouviu Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. O Rádio Fatos volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá.